bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso curso sobre sacramentos e hoje nós vamos falar sobre o sacramento do matrimônio nessa primeira parte. Para falar sobre o sacramento do matrimônio, vamos voltar um pouco ali como era no tempo de Jesus. Será que existia alguma coisa como nós entendemos hoje como sacramento do matrimônio? Provavelmente não. Com toda certeza, no tempo de Jesus, não, né? Porque o casamento significava muito mais do que um ato religioso. Ele extrapolava o sentimento religioso, então a cerimônia religiosa era o que menos importava, na verdade. O matrimônio era uma consequência natural da vida. Todo homem, toda mulher deveria se casar, todo mundo se casaria, isso era normal no tempo de Jesus. E era mais um contrato entre o homem e a mulher e as suas famílias do que uma cerimônia religiosa. Então as famílias elas se uniam pelos laços do matrimônio. Quando uma família se unia com a outra, elas estreitavam os laços de solidariedade entre elas. Então essa ideia do amor romântico entre o homem e uma mulher não era suficiente para duas pessoas se casarem. Quem, na verdade, tinha que concordar com o matrimônio não eram os noivos, mas os pais do noivo e os pais da noiva. Eram eles que presenteavam as famílias, um presenteava a outra família, pagavam o dote, e eram eles, geralmente, os pais que presidiam a cerimônia na própria casa onde houvesse aquela festa. O matrimônio era visto como uma espécie de parceria, portanto, de parceria, de sociedade. E cada parte desta parceria tinha obrigações e responsabilidades que deveriam ser cumpridas, né? Era esperado, por exemplo, que o marido provesse a sobrevivência da sua família. Era o marido que sustentava a sua família. Não existe essa história de mulher trabalhar fora e ajudar no sustento da família. No tempo de Jesus isso era impossível pensar. E era o marido, sobretudo, que tomava todas as decisões sobre a família. A esposa tinha que criar os filhos e fazer todos os trabalhos de casa. Não havia essa ideia, portanto, de igualdade em tarefas domésticas. Se acreditava que se marido e mulher fizessem a sua parte e cumprissem todas as suas tarefas, essa parceria entre as famílias seria um sucesso, contribuindo, portanto, para a felicidade de todos e, de maneira indireta, para a estabilidade da sociedade onde eles estavam inseridos. Então, a estabilidade de uma sociedade dependia do marido cumprir o seu papel como provedor do lar e a mulher como a rainha do lar, digamos assim, né? A fidelidade do casal era uma obrigação e era uma condição também indispensável para o sucesso dessa parceria entre as famílias e também para a estabilidade da sociedade na qual estas famílias estavam inseridas. Por essa razão, a infidelidade era considerada uma falta muito grave. E a punição seria o quê? O apedrejamento desta pessoa que cometeu algum ato de traição, ela seria apedrejada em praça pública e toda a população era convidada para jogar a sua pedra até a pessoa morrer. Por outro lado, se esta parceria não desse certo e a convivência se tornasse insuportável, o divórcio era aceito. Só que quem tinha o direito de pedir o divórcio era sempre o homem, nunca a mulher. Nesse caso, se o homem pedisse o divórcio, ele se divorciava e mandava a mulher de volta para a casa dos seus pais. Quer dizer, Jesus viveu nesse contexto. Jesus interagiu com homens e mulheres casados. Jesus participou de inúmeras cerimônias de matrimônio, de inúmeras festas. Embora os evangelhos só nos falem de uma ocasião em que Jesus esteve presente numa dessas festas, que foi as bodas de Caná, onde ele operou o seu primeiro milagre da água e do vinho. Mas Jesus, com certeza, participava de todas as festas dos seus amigos e parentes. Em outra ocasião, Jesus é desafiado pelos escribas e fariseus para dar a sua opinião a respeito do divórcio. Eles afirmam que Moisés permitiu ao homem escrever uma carta de divórcio e assim mandar a sua mulher embora. Jesus então responde:
Foi devido à dureza do vosso coração que ele vos deu essa lei. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois não serão senão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Marcos, capítulo 10, versículos 5 a 9. Então vejam, o divórcio no ensinamento de Jesus é uma exceção e não uma regra. E Moisés escreveu sobre isso, sobre o divórcio, que é possível o divórcio, por causa da dureza de coração. Também em outra passagem, Lucas dá continuidade a esse texto de Marcos, no capítulo 16 de Lucas, versículo 18, quando ele diz: todo que abandonar a sua mulher e se casar com outra, comete adultério. E quem se casar com a mulher rejeitada, comete adultério também. Vejam que Jesus inclui também o homem cometendo adultério, uma coisa que não existia na mentalidade judaica. Jesus então inova e fala do divórcio assim como um grande preconceito e discriminação contra a mulher. E Jesus derruba essas barreiras, então. Agora, como em Jesus nós já sabemos, agora e os primeiros cristãos? Como concebiam o matrimônio? Vejam, no primeiro século do cristianismo, o matrimônio continuou sendo uma questão mais familiar do que religiosa. Tem mais a ver com as famílias, um contrato familiar, do que um contrato com duas pessoas. Certamente as primeiras comunidades, claro, rezavam, oravam pelos casais que se casavam, mas não havia um oficiador, digamos assim, não havia um sacerdote oficiando essa celebração. Quando estava ali presente o presbítero ou o bispo, estavam presentes como convidados numa festa, mas não como representantes religiosos para abençoar aquela união, não se tinha essa ideia. Então, tanto os apóstolos como os bispos, seus sucessores, eles continuaram a repetir os ensinamentos de Jesus com relação ao divórcio, mas não adicionaram absolutamente nada a esses ensinamentos. A única exceção é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo adiciona uma condição a mais para que o divórcio seja possível. Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, ele afirma que se um homem cristão se casa com uma mulher pagã e a vida dos dois por causa da fé fica impossível, São Paulo admite a separação. Também no caso da mulher, se a mulher é cristã e o marido pagão, e aqui aquela relação não traz paz porque não tem a partilha da mesma fé, então nesse caso São Paulo fala que pode se divorciar. Então o divórcio, segundo São Paulo, é aceito porque Deus nos chamou para a paz e não para a guerra. Agora, somente no século IV, com Santo Agostinho, é que a Igreja começou a ter um ponto de vista mais sólido com relação ao matrimônio. Santo Agostinho, ele fundamenta a sua teologia do matrimônio sobre o ensinamento de Paulo, que afirmava que entre duas pessoas que se casam há um sinal do amor entre o Cristo e a sua igreja. Assim como o amor de Cristo pela igreja é permanente, portanto, também deve ser permanente o amor do esposo pela esposa. Agostinho defendeu seu ponto de vista no Concílio de Cartago, no ano 407. Mas, apesar do seu foco ser mais o amor indissolúvel do matrimônio do que a separação, os bispos ainda continuavam discutindo sobre as condições para o divórcio. Enquanto isso, cada vez mais os casais procuravam os líderes da igreja, ali já no tempo de Santo Agostinho, no século III e IV, eles começaram a se dirigir à igreja pedindo a bênção do presbítero ou do bispo para a sua união. Um rito para o matrimônio não existia, até que começou-se a pensar num rito depois do fim do Império Romano. Por quê? Porque não havia mais as antigas autoridades romanas para oficiar uma união. Então os bispos vieram preencher esta lacuna. A lei romana considerava casado o casal que simplesmente desse seu consentimento. Se o marido falasse assim para a mulher, eu te aceito, e ela falasse para ele, eu te aceito, os dois já estavam casados. Bastava, portanto,
o consentimento dos dois. A igreja se formou com pessoas que habitavam o Império Romano. E para ter certeza de que o casamento havia sido realmente válido, a igreja começou a entender que precisava da testemunha de alguém qualificado. E esse alguém qualificado foi encontrado dentro do próprio clero, ou presbítero ou bispo. Em geral, o sacerdote apenas dava uma bênção, como testemunha de que aquele matrimônio se realizou. Lembre que no tempo de Jesus, quem dava essa bênção era o pai da noiva ou o pai do noivo. Agora, o sacerdote está representando esse pai e essa mãe. O casamento somente vai ganhar a solenidade, porque até então não havia nenhuma solenidade para fazer o casamento. E essa solenidade começa a aparecer a partir somente do século XII do cristianismo. Em todo esse tempo, podemos dizer que se tinha uma compreensão do matrimônio como um sacramento. A gente pode falar, o matrimônio era buscado como um sacramento da igreja? Provavelmente não. O que se sabe com certeza é que o matrimônio era apreciado como uma graça divina. E assim havia a consciência, sim, de que a vida do casal deveria ser alicerçada no Evangelho e nos ensinamentos da igreja. Então, nesse sentido, embora não desse esse nome de sacramento, o matrimônio era vivido como um sacramento. O que quer dizer com isso? Que era vivido como um sinal da graça e do amor de Deus. Logo, a igreja percebeu que, junto com o matrimônio, vinham outras questões, como o direito à propriedade, os filhos legítimos e filhos ilegítimos, a própria questão da sexualidade. Então, essas questões ficaram presentes quando se fazia um matrimônio, se celebrava um matrimônio. E foi necessário, então, a criação de um tribunal para resolver tudo isso. Então foram criados os tribunais eclesiásticos para resolver questões relativas ao matrimônio, mas principalmente para saber se aquele casamento foi válido ou não. Enfim, o tribunal eclesiástico forneceria algum tipo de estabilidade. No próximo encontro, nós vamos continuar com a história do matrimônio até os nossos dias. Até lá!